Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber 4 presidentes coordenadoras da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB, e elas vieram contar um pouco da trajetória da AGEB, que há 55 anos promove a literatura e fortalece a voz feminina no cenário cultural brasileiro. Nós vamos falar sobre os desafios e as conquistas dessa instituição que reúne escritoras e jornalistas de todo o país, incentivando a produção literária e a troca de experiências entre mulheres que se dedicam à escrita. Estou falando de Ana Vládia Mourão, coordenadora do Ceará, Teane Goldolfin, presidente coordenadora do Rio Grande do Sul, Márcia Schweizer, presidente coordenadora do Rio de Janeiro, e Vanessa Tolle, a nossa queridinha que está começando agora, acabou de fundar a Coordenadoria de Sergipe. Meninas, sejam muito bem-vindas, é uma honra enorme recebê-las aqui no Bate-Papo Literário. Obrigada. Obrigada, é um prazer. A honra é toda nossa, Renata Dalbon. Muito obrigada. Olha só, vamos começar. Infelizmente, a Teane não conseguiu entrar por causa de problemas técnicos, né, que acontecem aí quando a transmissão é feita online, mas a gente vai aguardar, quem sabe ela consegue entrar no segundo bloco. E eu vou começar então esse bloco com a AGEB mais antiga, a coordenadoria mais antiga, que é a coordenadoria do Ceará, né? E quem vai falar com a gente é a presidente coordenadora do Ceará, a Ana Vládia. Mas antes da Ana Vládia falar conosco, eu quero falar um pouquinho da fundação da AGEB, né? A fundação da AGEB aconteceu em 8 de abril de 1970, ela foi fundada pela Elê Veloso Fernandes, uma jornalista e escritora do Paraná, e a partir dali ela começou a fundar coordenadorias. Hoje nós temos 20 coordenadorias, ou seja, agebianas em 20 estados brasileiros. E a primeira coordenadoria foi a do Ceará, e a Ana Vládia, que é a atual presidente coordenadora, está aqui representando e vai falar um pouquinho para a gente dessa história. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, amigas, coordenadoras, Márcia, Vanessa. A AGEB Ceará, ela tem uma história muito sequenciada com a AGEB Nacional, porque a AGEB Nacional foi fundada em 1970 e a AGEB Ceará em 1974. E tudo começou com uma pioneira, uma mulher muito intelectual, que é a Cândida Galeno. Cândida Galeno fez contatos com Elê Veloso e as duas começaram a pensar na AGEB Ceará. E a Cândida Galeno, inclusive, ela foi presidente da segunda diretoria, da terceira diretoria. Na verdade, houve uma reunião, uma Assembleia Geral, em 1974, em Curitiba, e ali, naquele momento, era para a Cândida Galeno já assumir a segunda diretoria executiva nacional. Só que a AGEB aqui estava no começo, ela pediu um prazo por mais 2 anos, um prazo de 2 anos, e aí esse prazo foi adiado, e quando foi em 1974, a Cândida Galeno assumiu aqui, trouxe para o Ceará a AGEB Nacional, o que para nós foi um motivo de muito orgulho, né? E ela fez uma boa administração, a AGEB está aqui, vamos fazer 51 anos, agora no dia 31 de maio, é a AGEB mais antiga, embora ela teve por aí alguma dificuldade, né? Ela teve seus altos e baixos, mas ela nunca deixou de funcionar. Funcionamos aqui há 51 anos. E estamos aqui fazendo muitos projetos, trabalhando, temos dificuldades, claro, como toda associação sem fins lucrativos tem dificuldade, mas a gente vai vencendo, né? Vai superando todos os obstáculos. E hoje, na nossa administração, nós temos em torno de 45 agebianas efetivas, é uma coordenadoria relativamente pequena,
mas isso se dá aos critérios que a gente obedece, o regimento realmente tem que ser escritora ou jornalista para entrar na GEB do Ceará. E tem que se comprometer a participar das reuniões, porque se não participar, aí nós temos realmente que pedir para que a pessoa renuncie à vaga. Bom, então, assim, nós temos muitos projetos e a gente pode falar posteriormente, não sei se vai ter oportunidade, mas podemos falar dos projetos da GEB, porque são muitos, e é uma lista enorme que a gente faz todo ano, toda reunião tem um movimento, e teve agora o mês da mulher, tivemos reunião focada, né, nesse tema, e tem sido uma associação aqui no Ceará, tem sido muito, muito importante. Inclusive as agebianas aqui do Ceará, elas têm, assim, orgulho de fazer parte da GEB. Eu, particularmente, eu tenho orgulho de fazer parte da GEB, inclusive eu falo isso aqui para as outras academias que eu participo não terem ciúme, né? Porque eu participo de academia literária, mas eu digo aqui para vocês, a entidade que eu gosto mais de participar é a GEB. Ai, que legal! Eu espero que essa notícia não chegue lá na Academia Fortalezense de Letras, nem na ala feminina da Casa de Juvenal Galeno, das quais eu faço parte. Mas é ótimo, gente. Participar da GEB é tudo de bom. Ô, Ana, voltando aqui um pouquinho, eu queria falar praticamente em 2018 houve um renascimento da GEB e isso aconteceu aí no primeiro encontro nacional, né, de agebianas aí no Ceará. Eu tive a felicidade de estar presente e abriu-se um novo mundo para mim. Você estava presente nesse evento, Vládia? Eu estava, eu não era presidente na época, quem era presidente era a Linalva, mas eu estava nesse evento, participei de alguma forma, porque eu não tinha muito tempo, né, nessa época, inclusive era para eu ser presidente já em 2018. Mas eu estava com as ocupações, algumas coisas para resolver, e não pude participar efetivamente dessa reunião. Mas, olha, esse encontro, o primeiro encontro nacional, abriu muitas possibilidades para que outras AGEBs no Brasil começassem a funcionar. E, a partir daí, porque até então eu acho que estavam pouquíssimas, muitas AGEBs estavam desativadas, né? E, a partir daquele encontro de 2018, a Irislene deu uma... E a de Andréa Portugal. A de Andréa foi. Elas estavam muito atuantes e elas deram assim um up, né, na GEB. De repente começamos a abrir, né, a GEB em vários estados, até chegar a mais novinha GEB, né, que é do Sergipe. A nossa jovem. Meninas, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas na volta eu quero conversar um pouquinho com a Márcia, presidente e coordenadora da GEB do Rio de Janeiro, e com a nossa jovem, a mais jovem aí, a GEB, representada aí pela Vanessa Tolli. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje nós seguimos a nossa conversa sobre os 55 anos de história da GEB com as presidentes coordenadoras Ana Vládia Mourão, Teane Godolfin, Márcia Schweizer e Vanessa Tolli. Meninas, estamos aqui de volta e eu estou mais contente ainda porque a Teane conseguiu se conectar e está conosco agora no segundo bloco. E eu já vou chamar a Teane porque eu quero que ela fale um pouquinho sobre a história da GEB do Rio Grande do Sul, que é a segunda coordenadoria a ser criada, também está fazendo aniversário agora. Ela faz aniversário junto com a GEB Nacional, enquanto a GEB Nacional completa 55 anos, a GEB do Rio Grande do Sul completa 45 anos. Teane, seja bem-vinda e fale um pouquinho para a gente dessa história, dos projetos. Boa tarde a todos e a todas. A GEB do Rio Grande do Sul, com 45 anos, ela foi aberta no mesmo dia da Nacional, né, dia 8 de abril de 1980. A nossa querida que abriu a nossa GEB aqui foi a Maria Eunice Miller-Kautzmann, junto com a Hilda Agnes Flores. E desde lá, então, nós temos vindo crescendo de aprendizado. Já, portanto, a gente começa assim, sair um pouco da rota, né? Mas retomamos de novo, com toda a força, com a Maria Odila.
Menezes, que hoje ela é nossa membro honorário. Hoje nós nos encontramos com um corpo de 52 agebianas e expandindo, né? Nós vamos ter, inclusive, uma posse agora no dia 8 de novas agebianas. Não sei se 20 ou 30 agebianas, eu fiz assim uma seleção de 50. Nós estamos nos sabatinando, cada uma contando a sua história, contando a história da Gebe. A nossa querida Elê Veloso vai fazer 100 anos, né, se estivesse viva, então é o centenário dela. E a gente então está fazendo essas comemorações e esse aprendizado que acho importante quem entra na GEB conhecer a história, saber esse patrimônio que é a GEB, né? Porque isso aí é a maior instituição de mulheres do Brasil. Nós temos esse privilégio e graças a ela a gente tem que entender, graças a essa coragem dessa mulher, né? Que soube dizer não ao patriarcado da época, né? 1970 foi um ano bem caótico assim para ela abrir em termos de posição. E hoje nós estamos aí em franco progresso. E eu aguardo agora que as nossas expectativas para esse ano de fazer a nossa biblioteca virtual, que por enquanto ela vai ser circular, para depois a gente ter uma biblioteca física, né? Eu fiz uma doação de livros literários que eu vim colecionando nas nossas próprias escritoras e quero dispor para que as outras possam ler umas às outras, sabe? É muito importante, assim, entre nós, saber o que a outra está escrevendo, o que ela escreveu sobre as mulheres ou sobre a vida, enfim, é uma ideia. E a outra questão também que estou fazendo é o nosso patrimônio histórico. A gente precisa ter um arquivo guardado, registrado sobre a nossa história. Ela não pode se perder daqui para frente, entendeu? Ela se perdeu por um tempo e eu observei isso e não quero que isso aconteça mais aqui com a GEB do Rio Grande do Sul. Então, eu estou cuidando para que esse patrimônio seja registrado, seja guardado, para que as próximas gerações que venham tenham onde pesquisar, tenham onde conhecer sobre a GEB, quem eram as diretoras, quem eram as presidentes, quem eram os participantes. Então, eu estou cuidando desse memorial aí. Muito bom. bom. É isso que a gente tem. E agora nós vamos completar a campanha, né? Teane, dos jovens também. Eu acho tão então, importante... Ai, desculpa. Teane. E vamos para o nosso encontro da Nacional. Teane, a gente aguarda vocês em falar em encontro da Nacional, mas primeiro eu quero falar da importância que eu acho sobre essa questão da memória, tanto que a minha tese fala das jagebianas e das memórias das jagebianas, justamente para ter esse registro, esse documento de todas as atividades da GEB que se perdeu muito ao longo do tempo. Então, esse resgate é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho de vocês, tanto da GEB do Ceará como da GEB do Rio Grande do Sul. E agora eu quero falar um pouquinho, então, com a nossa querida gebiana, presidente e coordenadora da GEB do Rio de Janeiro, que eu quero dizer que ela nos diga quanto tempo, né, a gente tem aí a GEB do Rio de Janeiro e, é claro, falar do nosso grande encontro, né, que nós vamos nos encontrar esse ano em junho, no grande encontro, no 5º Encontro Nacional e 4º Internacional de Gebianas. Seja bem-vinda. Márcia, a palavra é sua. Boa tarde, Renata Dalbó, boa tarde a todos, boa tarde, presidentes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Márcia, a palavra é sua. Por favor, diga pra gente há quanto tempo de história que tem a GEB do Rio de Janeiro e fala pra gente desse grande encontro que vai acontecer aí em junho desse ano. Sim, a GEB do Rio de Janeiro ela existe há bastante anos, né, desde 1970. E nós vamos comemorar esse ano de 2025 o 5º encontro e 4º encontro internacional da GEB. É um encontro onde todas as coordenadorias do Brasil inteiro, somos 20 coordenadorias, todas vêm para o Rio de Janeiro para participarem deste encontro. Esse encontro vai ser realizado na Bienal Internacional do Livro e vamos também ter o almoço de abertura do encontro no dia 12 de junho de 2025, que é uma quinta-feira à noite.
e vamos também ter o jantar de fechamento do encontro, que vai ser na quarta-feira, dia 14 de junho, no Hotel Mercury, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está aguardando todas vocês, né? E esperamos que seja um sucesso. O Rio de Janeiro, esse ano, de 2025, ele recebeu o título de Capital Mundial do Livro, pela Unesco, né? O que abrilhantou mais ainda o 5º encontro e o 4º internacional de Agebianas, pois os organizadores da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro estão se esmerando para que o evento surpreenda os visitantes no mundo inteiro, com uma programação superior à dos anos anteriores. E a GEB Rio de Janeiro, sabendo disso, preparou o lançamento da coletânea A Mulher no Livro. Essa é uma coletânea em coparticipação de todas as agebianas do Brasil. Ela está sendo feita pela editora Líderes e será um lançamento no Rio Centro, dentro do próprio estande da editora Líderes, onde estará acontecendo a Bienal Internacional do Livro. Bom, e fora isso, nossas agebianas poderão passear pela feira, pela Bienal do Livro, comprar livros, conhecer novos escritores, novos editores, ver as novidades literárias, os novos lançamentos, fazerem amizade entre si e conhecerem bastante escritores, né, na Bienal Internacional do Livro. E ainda teremos o almoço e o jantar de confraternização, além do passeio por pontos turísticos. Márcia, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente tem que encerrar agora para mais um bloco, mas na volta você continua contando aí sobre esse encontro, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no Bate-Papo Literário de hoje. Nós temos uma conversa sobre os 55 anos de história da GEB, com as presidentes coordenadoras Ana Vládia Mourão, da GEB do Ceará, Tiane Goldolfin, da GEB do Rio Grande do Sul, Márcia Schweizer, da GEB do Rio de Janeiro, e Vanessa Tolle, nossa caçulinha da GEB do Sergipe. Ô Vanessa, eu vou te pedir para aguardar mais um pouquinho, eu tô louca para te ouvir, mas a gente está começando lá do início, né, de 1970, 74, 80, depois Rio de Janeiro, e agora já vamos conversar contigo, mas deixa a Márcia finalizar então sobre o nosso encontro, falando aí de sábado, domingo. Márcia, por favor. Bom, enfim, o 5º encontro e 4º encontro literário vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Quando eu fui à Bienal Internacional do Livro, no 4º encontro e 3º internacional da GEB, eu recebi o convite da Renata Dalbó para o Rio de Janeiro ser anfitriã do 5º encontro e 4º encontro internacional da GEB. E foi uma alegria imensa e óbvio que nós aqui do Rio de Janeiro aceitamos o convite. Então, o Rio de Janeiro está preparando uma belíssima programação para todas as agebianas do Brasil virem ao Rio de Janeiro comemorar com a gente o 5º encontro e 4º internacional da GEB. O evento vai começar dia 12 de junho de 2024 e vai terminar dia 15 de junho de 2025. Então, são várias as programações previstas nesse encontro. Aguardo vocês todas aqui na cidade maravilhosa. Ai, que maravilha! Eu estou ansiosa para chegar a junho e rever todas vocês, que é um encontro muito bom e nos conecta muito mais. Eu acho que a Vanessa pode falar um pouquinho sobre isso também, né, Vanessa? A gente se conheceu no encontro lá em São Paulo e desse encontro nós tivemos aí, frutiferou, vamos dizer assim, a GEB do Sergipe. Olha só como é que essa rede de apoio vai crescendo, né? Vanessa, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Renata. Prazer estar aqui com todas as outras coordenadoras e também estar falando aqui para todo o nosso público e as coordenadoras, claro, né, que vão estar nos prestigiando, assistindo agora o nosso programa aí, né, Renata? Bom, gente, como caçulinha, né? Eu posso dizer que eu sou a caçula aqui da turma, das coordenadorias. Então, a GEB Sergipe, ela começou através da GEB Rondônia, né?
que me convidou para participar de uma antologia que a AGEB São Paulo estava organizando para a Bienal de São Paulo. E eu fiquei sem entender o que era a AGEB, foi muito interessante a Isabel Cristina me explicando, né, o que era a AGEB, e assim eu cheguei na AGEB e através da Bienal eu consegui contato com todas vocês, a maioria que está aqui também participando do programa, eu tive a oportunidade de conhecer no encontro, né, que teve em São Paulo, e através desse encontro houve a história de que tal levar, né, a AGEB também para Sergipe, já que Sergipe ainda não tinha. Então nós somos a 20ª coordenadoria, né, que nasceu agora, recentemente, no último dia 8 de março, um dia muito significativo também, porque é o Dia Internacional da Mulher, e foi dessa forma que a Coordenadoria Sergipe foi fundada, né? Então, com apoio também de outras agebianas mais experientes, que já vêm com uma carreira, né, de AGEB, com mais afinco, né, como a Erislene, a Isabel, que tiveram aqui presente também em Sergipe, elas se deslocaram, né, dos seus estados para virem representar suas coordenadorias. A Renata também, que não pôde vir presencialmente, mas esteve presente de forma virtual, e outras colegas também, que eu fiquei muito emocionada, que depois me enviaram, né, até fotos que tiraram participando de forma virtual, foi muito legal, e é isso, a AGEB é isso, né, a AGEB é uma família, e eu tenho encontrado muito apoio para que a gente vá galgando também aos pouquinhos e conquistando nosso espaço como agebianas. E a AGEB Sergipe, ela já nasce com 10 agebianas dentro da coordenadoria e pessoas experientes, com livros já lançados, acadêmicas, né, também da Academia Sergipana de Letras, e nós fomos prestigiadas também aqui com a presença, né, do presidente da Academia Sergipana de Letras, entre outras pessoas ilustres, né, da nossa terra. Então, a AGEB ela já começa assim de uma forma muito frutífera, eu posso dizer. E o que mais que eu posso dizer? Então, Ô, quando eu recebi essa Vanessa, missão... eu gostaria Oi. que você falasse um pouquinho para a gente aonde a AGEB está instalada, que é na Casa Brasil Áustria, que é um lugar belíssimo. Eu falei que você fez uma ligação de vídeo, né, mostrando a casa, eu fiquei emocionada. Fala um pouquinho desse espaço. Então, a AGEB Coordenadoria Sergipe, ela é acolhida através da Casa Brasil Áustria. A Casa Brasil Áustria, ela se encontra funcionando já há 3 anos aqui em Sergipe. E a Casa Brasil Áustria foi um resultado do Festival Cultural do Brasil em Viena, na comemoração do bicentenário da independência. Então, nós fundamos aqui em Sergipe essa casa para trabalhar a bilateralidade histórica, onde a gente desenvolve projetos, né, de educação, projetos culturais, e a AGEB, ela veio para somar, quer dizer, nós estamos nos somando, né, a toda uma história da AGEB, de uma instituição que já vem desde 1970, então uma instituição que carrega uma titularidade, um significado nacional, junta-se a nós aqui em Sergipe com a Casa Brasil Áustria. E esse espaço, a gente trabalha a arte, a cultura, a educação, nós temos reuniões de artistas, trabalhamos a cultura popular. E na nossa sala de leitura vai estar funcionando a AGEB Sergipe, onde a AGEB vai estar também sendo responsável para estar alimentando, podemos dizer, né, com o acervo de livros, onde eu deixo também aqui, Renata, peço licença, mas o convite para todas as outras agebianas que quiserem enviar livros para a nossa sala de leitura, e sejam todas bem-vindas. Eu vou depois passar o endereço da casa e vocês podem estar aí nos enviando, e vai estar lá na nossa prateleira, no nosso acervo, né, dos livros, que é o que a gente precisa agora, crescer o nosso acervo para trabalhar os outros projetos que nós temos em vista. Meninas, infelizmente o tempo é muito curto. Eu queria dizer que essas 4 agebianas, né, de 4 estados diferentes, elas estão representando todas as outras coordenadorias, que eu não tenho como trazer todas aqui. Então eu tentei pegar as mais antigas e a mais nova para tentar fazer uma pequena trajetória, né? Infelizmente o tempo é muito curto, mas eu vou fazer outros programas falando mais da AGEB ao longo do ano, porque a gente está completando 55 anos em abril, mas a gente pode comemorar durante todo o ano.
Ana Vládia, Teane, Márcia e Vanessa, muito obrigada pela presença de vocês aqui para contar um pouquinho dessa história. Eu desejo muito sucesso a cada uma de vocês, a cada coordenadoria, e eu espero ver todas vocês em junho, presencialmente, no nosso 5º Encontro Nacional e 4º Encontro Internacional. Ó, um beijo grande para vocês, meninas. Obrigada. E eu conversei hoje com as presidentes coordenadoras Ana Vládia Mourão, Teane Goldolfin, Márcia Schweizer e Vanessa Tolli. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publishing, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!